Vamos lá então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do online, pessoal do presencial. Vamos iniciar mais um Carreiras Jurídicas. É com prazer aqui que eu venho lecionar e inaugurar essa turma voltada para esses concursos mais detalhados, um pouco mais avançados, como Ministério Público, a magistratura, a advocacia do Estado, da União, dentre outros. Carreiras jurídicas. Aqui no Supremo a gente tem carreiras policiais, que são aqueles voltados para carreiras como delegado, enfim, delegado civil, federal, e assim por diante, e esse de carreiras jurídicas, onde a gente aprofunda bastante certos temas. Eu não falei aqui, mas alguns já me conhecem, apareceu aí na tela, meu nome é Cristiano Gonzaga, e eu vou trabalhar com vocês a parte geral nesse módulo. A gente divide também os módulos entre os professores. A cada semestre a gente tem uma cor de módulo. Nesse aqui eu vou ficar com parte geral, mas não toda a parte geral. Vou ficar com teoria geral do crime. Depois vai vir o professor Salim, salvo engano, teoria geral da pena, e também o Chiquinho está aqui, não está? O Chiquinho também está na teoria geral da norma. Então nós temos 3 professoras de parte geral. A parte especial eu lecionei no semestre passado, que foi voltada para os crimes em espécie. Então, o nosso penal é dividido dessa forma. Como é que eu vou trabalhar com vocês teoria geral do crime? Vou trabalhar o conceito de crime e dentro de cada um daqueles pontos, fato típico, antijurídico e culpável, nós vamos trabalhar uma inserção do direito penal. Vamos começar trabalhando nas escolas do direito penal. E aqui, pessoal, é importante eu falar isso, porque escolas de direito penal, muita gente fica até arrepiado de ouvir isso. Mas nossas escolas de direito penal, causalismo, neocantismo, finalismo, funcionalismo, tem que saber. Tem que saber. Isso aqui é o que tem sido cobrado muito em provas, como do Ministério Público Federal, Estadual, magistratura, algumas também. Então, esse tipo de evolução histórica do direito penal é importante para o seu conhecimento. Então, não fique com aquela resistência. Muita gente tem resistência com isso, mas eu vou mostrar para vocês que não é difícil. Ah, não, professor, não. Eu nunca entendo esse negócio. Você vai entender, não é difícil. Tem os erros dentro dela, erros de tipo, erros de proibição, discriminantes putativas, enfim. São temas mais árduos, um pouco mais áridos, que a gente começa a ver dentro da doutrina. A parte especial do direito penal é praticamente jurisprudência. Vocês vão fazer prova para carreiras, de carreira jurídica de modo geral, é conhecer julgados. Julgados do STJ e julgados do STF. É isso. Parte especial, ele não vai te perguntar se o crime de homicídio é crime, se o crime de roubo é crime. Pode ser que ele te pergunte agora, novidade, arma branca, não tem mais a majorante. Está lá no caput. Lei penal posterior que, de qualquer forma, beneficia e retroage. Isso aqui na parte especial. Uma questão outra de novidade legal. A arma de fogo agora aumenta de 2/3. É uma novatio legis em peius, então não retroage. Uma coisa ou outra assim de lei. Mas no que diz respeito aos crimes, não tem jeito, é jurisprudência. É você cadastrar naquele site, ou nos dois, né, no sistema push, ou push lá do STF e do STJ, que você passa a receber semanalmente aquelas decisões novas. Já devem ter visto isso. Cadastrem-se lá. Você recebe semanalmente isso no celular. Informativo tal. Então faça esse cadastro. Bom, para a gente começar, eu vou só passar aqui, o pessoal pede para a gente colocar nossas redes sociais. Então vamos lá. Instagram, @ Cris Gonzaga, Facebook, professor Gonzaga Gomes, canal no YouTube. Lá no canal tem muitas aulas, tá, pessoal? Aulas de temas
que a gente não consegue, às vezes, falar em sala de aula, porque é bem específico. Direito penal do amigo, em vez de ser do inimigo. Alguns temas como direito penal subterrâneo. Enfim, temas esparsos de direito penal, eu coloco aqui no nosso canal do YouTube. Então, Cris Gonzaga, Facebook e YouTube. Tranquilo? E também, aproveitando, o pessoal pede para a gente falar, eu particularmente, né, com o livro de criminologia. Criminologia cai em muitos concursos, como Magistratura Federal, MP de Minas cai, Magistratura Estadual também, Defensoria Pública. Defensoria Pública tem um curso específico. Então, esse livro eu estou lançando agora, esse aqui é o Paciente Zero, né? Esse aqui é o primeiro que a Saraiva me deu. Semana que vem vai estar aí nas livrarias, quem tiver interesse em estudar criminologia, esse é o livro que eu indico, claro, né? O livro meu e tal, enfim, eu indico esse livro aqui para vocês, e tem todos os temas dos editais, mais alguns, eu trabalho direito penal do amigo também aqui, dentre outros temas relevantes. Então, fique aí para vocês. Bom, eu vou seguir a minha aula por esta apostila de parte geral. Vou seguir por essa apostila de parte geral, onde eu trabalho as escolas penais. Então, também tem as apostilas, depois eu passo para vocês aí. Bom, olha só, dentro da parte geral, o que é relevante a gente ver no início? Vocês já chegaram a ver teoria geral da norma em algum momento, vão ver de novo. Mas a teoria geral da norma precede a parte da teoria geral do crime. Conflito aparente de normas, binding, norma implícita, norma mandamental, isso precede. Aplicação da lei penal e assim por diante. Eu vou saltar isso, que como eu estou começando o curso hoje, né? Eu vou saltar, porque o professor Chiquinho vai trabalhar, e eu já vou direto no conceito de crime, tranquilo? Por vocês me falaram assim, nossa senhora, mas aqueles negócios lá de aplicação da lei penal, e aquela parte introdutória, lei penal retroage, não retroage, isso aqui vocês vão ver, certo? Por questão, claro, de agenda dos professores, eu estou inaugurando aqui, mas, enfim, depois vocês vão voltar nessa parte. Então, vamos lá. Teoria geral do crime. Dentro de teoria geral do crime, primeiramente, conceitos. Professor, conceitos de quê? Quando você trabalha crime, o que é crime? Quais são os conceitos que você tem? Bom, você tem dois conceitos tranquilos. Primeiro, conceito formal e o conceito material. Esse é o início de tudo. Vamos começar aqui do zero, depois a gente vai aprofundando. Conceito formal de crime. Quando a gente fala crime, o que é crime no conceito formal? Por exemplo, na minha prova de MP, ele me perguntou, examinador, qual que é o conceito formal de crime? Aí eu já comecei falando assim, é o fato típico, anjurídico, culpável. Aí o examinador falou assim, você tem certeza? Aí, quando a gente está fazendo preparação para a prova oral, o pessoal fala assim, quando a gente perguntar, tem certeza? É porque ele está querendo te gerar uma insegurança. Fala que tem, porque aí você vai ver que está demonstrando segurança. Aí eu fiquei pensando, tal, o examinador olhou para mim, meio que rindo, assim, eu falei assim, ué, conceito analítico? Ele falou, não, mas eu perguntei analítico? Aí eu falei, qual que você quer saber formal? Eu falei, tá. Aí, olha só, prova oral, o bom que dá para você voltar. Na escrita, escreveu, acabou, né? Marcou o X, acabou. Conceito formal não tem nada a ver com conceito analítico. O conceito formal de crime é a violação à lei penal. Conceito formal é a violação à lei penal. Então, aqui o aspecto é, violou a lei penal. Esse é o conceito de crime. Quando você realiza um homicídio, um furto, um roubo, um estupro, você está violando a lei penal. 121, 157, 203, assim por diante. Então, conceito formal, violar a lei penal. Conceito material agora. Qual que é o conceito material, professor?
A ideia de material da ideia de objeto. Material é violar o bem jurídico protegido. Simples. Violar o bem jurídico protegido. Violar, no caso, a vida. Violar, no caso, o patrimônio. Violar a dignidade sexual e assim por diante. Então, esse é o conceito material do crime. Quando você pega um livro manual, são os conceitos iniciais. Esse pode cair? Até pode, às vezes numa pegadinha, igual foi feita comigo aí. Mas o mais importante é o conceito chamado de analítico ou tripartido. Esse é o que cai. E esse é o que eu quero ver. O conceito chamado de analítico ou tripartido. Conforme o próprio nome diz, analítico vai analisar cada um dos elementos. Tripartido, porque são divididos em três elementos. Analítico, porque você tem uma análise de per si. Vai analisar cada um dos elementos. Fato típico, dentro dele nós vamos ver. Antijuridicidade, dentro dele nós vamos ver. Culpabilidade, nós vamos ver. E tripartido, porque são 3 elementos. Quais são os elementos? E é aqui que eu começo, de fato, a trabalhar as escolas penais. Então, quando você pega o conceito analítico de crime, conceito tripartido, para ter crime tem que ter 3 elementos. Para ter crime tem que ter um fato típico. Dentro do fato típico, o que eu tenho que ter? Vocês lembram? Tem que ter o quê? Aqui dentro. A conduta. Tem que ter conduta que ocasiona o quê? Um resultado, não é assim? Resultado. Resultado que é ligado, liame na conduta. Como é que chama isso? Nexo causal. Aí aqui a gente estuda imputação objetiva, condição sine qua non e assim por diante. Nós vamos ver tudo isso. Por fim, nós temos a tipicidade. Tipicidade formal, tipicidade material. Tipicidade material que surgiu, nós vamos ver lá em Meseguer, mas que hoje Hoxie trabalhou na ideia de insignificância. Ferraioli veio com ofensividade. Alguns defendem a adequação social, que não é aceita pelo Supremo. Então, é aqui que nós vamos trabalhar esses pontos, tipicidade. Depois de preenchidos os 4 elementos, são cumulativos? Claro. Tem que ter conduta, tem que ter resultado, tem que ter nexo, tem que ter tipicidade. Os 4 elementos preenchidos, aí você passa, então, para o segundo elemento. 2. Antijuridicidade. Também chamada de ilicitude. Professor, para você ter antijuridicidade ou ilicitude, o que é importante? Vejam que aqui a análise desse tema é a contrário sensu. É uma análise que você vai ver por exclusão. A contrário sensu. Por quê? A antijuridicidade, ela só tem aqui ocorrência, ela só existe no direito penal quando você não tiver o 23. Para ter antijuridicidade, o importante é, para ter antijuridicidade, olha só, ausência do artigo 23. Que são os casos, nós vamos ver, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Ah, professor, mas ele matou numa situação de estado de necessidade.
não tem antijuridicidade. É jurídico, é lícito, não tem crime. Porque a antijuridicidade faz parte do crime. Ele matou numa situação de legítima defesa, também não tem crime. Então, nós vamos ver a contrário senso. Está presente? Tá, então não é. Não está presente, ele matou, não tem o 23, não tem nenhum dos seus elementos. Vamos passar para o último elemento, que é a culpabilidade. Culpabilidade, ilicitude, antijuridicidade, fato típico. E o que a gente tem dentro da culpabilidade? 3 elementos. Dentro da culpabilidade, professor, mas para ser crime tem que preencher a culpabilidade? Tem. Percebam que não é fácil você fazer um crime. Em que pese a gente veja lá um fato típico, lá, eu tenho que estudar cada um dos elementos. Às vezes a pessoa matou, mas ela era inimputável. Por exemplo, quando um menor mata, não tem crime, porque não tem culpabilidade. Quando um doente mental faz um crime de roubo, não tem crime, porque não tem culpabilidade. Passa por tudo isso, mas não tem isso aqui. Isso aqui é até difícil, porque a sociedade não entende. Nós que somos operadores do direito temos que entender. Por que quando um menor de 17 anos estupra, mata, taca fogo, não sei o quê, não dá nada para ele no direito penal? Penal. Lá na Lei 8.069 dá. Porque ele não tem culpabilidade. Não tem como. Se quiser, tem que mudar a maioridade penal para 16 anos, tal, mas tem que mudar a Constituição também. Porque lá na Constituição se prevê também a maioridade. Não prevê? 18 anos? Tem que mudar lá. Bom, e quais são os elementos aqui para a gente fechar? A culpabilidade, nós também temos 3 elementos. A imputabilidade, que é o primeiro. Nós vamos ver. Nós temos a exigibilidade de conduta diversa. Era possível ele portar de outra forma? Era possível ele não ter matado? Estava em coação moral irresistível? Estava em obediência hierárquica, nós vamos ver? Estava, então não tem crime. Nós temos que ter afastamento de qualquer situação em que ele não poderia portar de outra forma, a chamada inexigibilidade. Quando diversa, ela afasta o crime. Isso aqui também foi acrescido, esse elemento, na escola neoclássica. Nós vamos ver. E, por fim, nós temos potencial conhecimento da licitude. E aí, gente, no potencial conhecimento da ilicitude, que é o último elemento acrescido aqui na escola finalista, nós vamos ver onde cada um deles aqui entrou, a gente tem que conhecer que aquela conduta é proibida. Professor, mas ninguém pode alegar o desconhecimento da lei? Ninguém pode, salvo casos de erro de proibição. E aí, no caso do erro de proibição, a gente vai ver, exclui a culpabilidade. Então, olha só, quando eu te perguntar crime, dentro do todo manual, o início fala conceito, crime, formal, material e esse aqui. Quando te pergunta o que é crime, é isso aqui que é o mais importante. Fato típico, antijurídico e culpabilidade. Preenchidos todos esses elementos, você tem, então, o crime. Só que do jeito que está aqui, esse conceito pronto é o conceito finalista. Conceito finalista de Welsel. Esse é o conceito que nós temos hoje tradicional, mas que está sendo aqui substituído gradativamente pelo conceito funcionalista. Bom, fiz isso aqui porque todo mundo está aqui, pelo menos o pessoal aqui do presencial, do online, as pessoas que estão estudando para concurso de carreira jurídica, certamente já devem ter visto isso aqui. Eu estou recordando com vocês o conceito de crime.
é isso. Para aqueles que ainda não sabem, estão aqui começando a estudar em direito penal, isso aqui é para fotografar na cabeça, guardar isso aqui. Porque a teoria geral do crime é isso aqui. Eu vou trabalhar com vocês nessas 5 aulas, esse quadro. Vou entrar em conduta dolosa, culposa, tentativa, consumação, iter criminis, teorias da tentativa, crime impossível, arrependimento posterior, arrependimento eficaz, desistência voluntária, resultado, material formal, nexo causal, condicio sine qua non, imputação objetiva, tipicidade formal, material, 23 e seus elementos, imputabilidade, menor, doente mental, medida de segurança. O professor Salim vai trabalhar a teoria geral da pena, mas aqui uma abordagem de medida de segurança, qual que é o sistema aplicado, duplo binário, vicariante, qual que se aplica, exigibilidade com diversa, caso do artigo 22, coação moral irresistível, obediência hierárquica, potencial conhecimento da licitude, artigo 21, erro de proibição, vamos trabalhar o erro de tipo também, junto, e também as discriminantes putativas. Claro que dentro desses conceitos aqui surgem teorias, surgem problemas que a gente vai analisar uma a uma. Então, a nossa base é essa aqui. Vamos partir desse quadro para frente. Pois bem, aproveitando então, eu estou falando de escolas, vamos começar, deixando esse quadro aí, vamos começar a trabalhar as chamadas escolas penais. A primeira delas, escola causalista em que se usou um conceito natural. Está dando para ver aqui, gente? Pessoal de casa? Está dando? Beleza. Bom, olha só, a escola chamada de causal ou naturalista era uma escola que foi cunhada. Tem que saber o nome do autor? Tem. Tem. Quebra isso também? Tem. Aqui no Carreiras não é assim, fazer, não fazer, tal, não. Tem que saber nome de autor. E essa escola aqui, causal naturalista, List e Belling. Vou colocar o Belling primeiro. List e Belling, ou Belling e List. São os dois autores que pensaram essa escola. E o que esses dois autores pensaram? Qual foi o ponto básico? Estou na frente, né? Não adianta eu escrever e ficar na frente, né? Então, não, está aí, né? Agora está aí para vocês. O que esses dois autores pensaram? Esses dois autores pensaram que o conceito de crime, esse conceito que vocês estão vendo aí, formatado, ele não começou desse jeito. Como é que começou o conceito causal naturalista de crime? Eles se basearam naquilo que se chama de um desvalor do resultado. Vamos entender esse desvalor do resultado, que isso é o que cai na sua prova. Eles vão falar desvalor da conduta ou desvalor do resultado. O que cai é isso, desvalor do resultado que trabalha a escola natural. Para List e Belling, eles entendiam que a conduta, o fato típico, era tão somente um fazer ou não fazer que alterava o mundo das coisas. Vamos lá. Entendiam que a conduta é um simples fazer, não fazer, que alterava o mundo das coisas. Você encontra a expressão mundo das coisas, mundo fenomenológico, você encontra essas expressões todas aí. E o que seria isso, professor? Mundo das coisas, mundo fenomenológico. Para List e Belling, quando alguém matava, não se analisava dolo e culpa. Eles não analisavam se a conduta era culposa, dolosa, pena maior, pena menor.
Desvalor do resultado é o que aconteceu? Morte. Sem análise se que foi dolosa ou se foi culposa. Eles não analisavam aqui a ideia da intenção, mas tão somente, por isso o nome natural, tão somente se houve um resultado naturalístico. Se houve um resultado naturalístico. E aí, com base nisso aqui, a gente começa a apagar aquele quadro. Vocês entenderam? Estava aqui, conduta, resultado, nexo, tipicidade. Estava aqui a ausência do 23. Tinha imputabilidade. Mas olha só. Não tinha esses 2 elementos. E o que tinha lá? Na escola, vamos colocar aqui em cima, na escola que eu estou trabalhando agora, vou aproveitar esse quadro várias vezes, tá, pessoal? Na escola causal, nós tínhamos dolo e culpa na culpabilidade. Lembram disso? Dolo e culpa na culpabilidade? Mas por que dolo e culpa estavam na culpabilidade na escola causal ou naturalista? Então, olha só, no seu caderno, gente, ou no seu notebook, aí, quem estiver fazendo notebook em casa aqui, vai fazendo várias páginas, tá? Para você não ficar misturando tudo. Você vai falar aquela zona, né? Fazer um tanto de linha e tal. Nessa página aqui você fez o finalismo, nessa outra você faz o causalismo. Agora você faz o causalismo, depois o neocantismo, depois você faz o funcionalismo, e assim, por partes. Então, vamos lá, estou no causalismo. Dolo e culpa aqui. Por que dolo e culpa estavam aqui? Gente, você tem que entender, tá? Aqui, os livros não falam muito bem isso aqui, não. Eles vão colocando, dolo e culpa estava aqui, pronto. Porque isso aqui não é fácil. Você tem que estudar história do direito penal, você tem que ler criminologia para entender isso. Então, eu estou trabalhando para vocês aqui, filtrando, para vocês compreenderem por que chegou a esse ponto. Dolo e culpa estão na culpabilidade, por quê? Porque esses elementos subjetivos, não são subjetivos? Esses elementos subjetivos, eles são analisados pelos causalistas para fins de dosimetria da pena. Dosimetria da pena. A pena vai ser maior ou menor a depender se teve dolo ou se teve culpa. Se a conduta é dolosa, a culpabilidade é maior ou menor? Maior, não é? Se a conduta é culposa, a culpabilidade é menor. Exemplo, matei alguém, tiro na testa, com dolo. Para os causalistas, o fato típico, normal. Matou alguém, desvalor do resultado, uma pessoa morreu. Certo? Sem maiores consequências. Não tem tipo doloso, não tem tipo culposo. Não, matar alguém não tem essa diferença. Os causalistas não diferenciavam conduta dolosa e conduta culposa. Não diferenciavam. Era tudo homicídio. Aqui a gente tem hoje, não tem? Homicídio doloso, 121 caput. Homicídio culposo, parágrafo 3º do 121. Não tinha essa diferença. Então era tudo a mesma coisa. Na culpabilidade é que eles diferenciavam. Na culpabilidade é que o juiz falava assim, bom, vamos lá. Homicídio, todo homicídio antes, vamos dar um exemplo, é 6 a 20. 6 a 20. Só que se for doloso, a pena vai ser maior. Mais próximo de 20. Se for culposo, menor, mais próximo de 6. Entenderam como é que é o causalismo? Desvalor do resultado é o que importa. Dolo e culpa aqui. Então, olha só. Começou com isso. Aí alguns problemas surgiram. Por quê? Porque dentro do causalismo, quando se analisa o desvalor do resultado, não tem que acontecer um resultado? Tem, não tem? Um resultado natural, não tem? Fenomenológico, mundo das coisas? Tem. Aí o que aconteceu? Começaram a surgir problemas. Isso aqui é o início. Toda escola, ela tem aqui a sua contribuição. A escola causal, a contribuição dela, olha só, ela dividiu. Fato típico, jurídico culpável. Ela fez uma análise de per si.
Só que alguns problemas permaneceram. Qual o problema inicial que nós tivemos aqui? Olhando para a escola causalista, gente, o que vocês acham que está faltando aqui? Vou dar um exemplo. Crime omissivo. Tem como você punir um crime omissivo na escola causal? O crime omissivo não acontece nada. Não tem resultado, não é assim? Então, o primeiro problema, vamos lá. Problemas. Crimes omissivos. Os crimes omissivos, ora, se eu não tenho resultado, e a escola causal ela fala em desvalor de resultado, como é que eu vou punir os crimes omissivos? Como é que eu vou punir aqui o deixar de prestar socorro? Deixar de prestar socorro não tem resultado nenhum, é crime. Deixar de recolher tributo, no caso do artigo 68A, enfim, eu estou apropriando, não tem resultado, como é que eu puno? Esse é o primeiro problema. Segundo problema, crimes formais. Os crimes formais, quando você fala em crime formal, olha só, crime formal não é aquele crime chamado de intencional? Não é aquele crime que você tem que ter intenção, vontade? Sequestrar alguém com o fim de obter resgate. Tem que ter o pagamento de resgate no crime formal? Tem que ter o pagamento de resgate no crime formal? Tem que ter ou não? Basta sequestrar. Vamos lá, gente. Só sequestrar, não é? Com o fim de, não é? Ora, a finalidade não é um resultado necessário. No crime formal, no crime de extorsão mediante sequestro, você tem que ter o pagamento do resgate? Não. O pagamento do resgate não é um resultado natural? É. Quando acontece, ele não é exaurimento? Sim, exaurimento. Precisa de ter o exaurimento no crime formal para ele consumar? Não. Mas como? No causalismo você tem que ter resultado, é? Não tem? Outra falha. E o que aconteceu? Começou, então, a ver que dentro da escola causal ou natural, o importante é que ela delineou cada um dos elementos. Mas ela não conseguiu aqui trazer maiores crimes, não conseguiu aqui abordar crime omissivo, crime formal. Um outro problema que persiste até hoje, essa escola surgiu com esse problema, até hoje a gente tem, mas o funcionalismo resolve, é a condição sine qua non. Vamos colocar aqui para a gente só lembrar. Depois eu vou trabalhar isso com calma. A teoria da condição sine qua non é outro problema. Isso aqui, ao meu ver, inclusive é uma das coisas mais absurdas que a gente pode ter no direito penal, trabalhar a condição sine qua non. Até hoje se trabalha. A imputação objetiva ela vem retirar isso aqui. E olha só, a condição sine qua non é o seguinte, só para a gente lembrar, vou trabalhar. Quando que uma conduta é causa de um resultado? A ideia de procedimento hipotético de Thielen. O que é isso? Eu estou fazendo as abordagens iniciais só para vocês irem estimulando, lembrando, depois eu vou trabalhar cada um desses pontos. Mas olha só, o procedimento hipotético de Thielen, que é a condição sine qua non, eu empresto uma arma de fogo para alguém. Esse alguém vai e mata. Aí a condição sine qua non, procedimento hipotético de Thielen. Vamos suprimir o empréstimo de arma de fogo. Se eu não tivesse emprestado a arma, ele teria matado? Não. Então eu tenho que responder por homicídio. Para a condição sine qua non, eu teria que responder. Só que nós temos um tipo penal específico para quem empresta arma, para quem vende, que está lá no Estatuto de Armamento. Por exemplo, eu vendi droga. Vendi droga para uma pessoa viciada. Sou traficante. Aí o cara vai, usa a droga e morre. Homicídio para ele? Pela condição sine qua non, sim. Se eu não tivesse vendido a droga, ele não teria ingerido, injetado e não teria morrido. Então eu respondo por homicídio. Estou dirigindo o carro a 60 km por hora.
De repente alguém vai e passa na minha frente, fora da faixa pedestre, eu não consigo frear, atropelo e mato. Velocidade permitida, 80. Eu estava 60. Mas para condição sine qua non, condição sem a qual não, procedimento hipotético de Tirrey, vamos suprimir a conduta. Se eu não estivesse dirigindo, se eu não estivesse naquela velocidade, eu não teria matado. Então eu respondo por homicídio culposo. Culposo que seja, mas é culposo. Então percebam que a condição sine qua non, ela também é uma grande falha. Porque ela te faz o quê? O regresso aonde? Regresso ao infinito. Tudo é causa. Tudo é causa. E eu particularmente vejo no dia a dia que cada vez mais as pessoas estão se afastando dela. Então vocês têm que tomar cuidado. No caso de acidente de trânsito, casos de homicídio, em que traficante vende droga e tal. A gente não pode aqui, pessoal, falar o seguinte: tem que ter resultado pior mesmo, matou. Isso aqui, gente, é sociedade. Nós não somos da sociedade, nós somos operadores do direito. O operador do direito tem que ser técnico. Nós não estamos mais na escola causal. Essa escola não é aplicada. Tem só um artigo que aplica ela, mas ela não é aplicada. A sociedade olha e fala assim: mas fulano morreu. O traficante vendeu a droga, meu filho morreu, é péssimo, péssimo, eu também queria que ele morresse. Mas quando cai para você o processo, não vai falar assim, não, homicídio. Porque aí você inverte. Porque aí você está trabalhando desvalor de resultado. A sociedade vem muito nisso, a sociedade ela não entende. Por exemplo, desvalor de resultado em processo penal. Olha como é que a gente pode trabalhar isso aqui lá no processo penal. Peguei, fiz lá uma prisão, uma apreensão, eu quero que vocês me falam se é legal ou não, de uma pessoa que estava com 50 milhões de reais na sua casa. Cara, deputado federal ou deputado estadual, fizeram a batida lá e encontraram 50 milhões de reais com ele. E, numa investigação, viram que esses 50 milhões eram destinados a ele, o partido, por propina. Pode dar voz de prisão para ele naquele momento? Isso é um desvalor de resultado. Pode dar, porque fala assim, nossa senhora, 50 milhões de reais com esse deputado aqui tem que prender ele. Pode ou não pode? Não pode. Tem vários aqui julgados do STJ falando que não pode. Não pode. Por que não pode? Porque o crime é formal. O crime de corrupção é formal. É solicitar vantagem. Aquilo ali que vocês estão vendo, o dinheiro na casa dele, que seja 50 milhões, porque o dinheiro em si não é crime. Se fosse droga, era arma, mas dinheiro não é crime. Aquele dinheiro em si ali é resultado, exaurimento de um crime de solicitar. O crime é solicitar vantagem. Eu posso dar flagrante quando ele solicitou um mês atrás, um dia antes, aí pode. Mas se não pegou no solicitar, a consumação já passou, não já? O momento flagrancial já passou, não já? Então não tem como fazer a prisão. E muita gente da sociedade fala assim, mas olha que absurdo, não foi preso. Aí vão culpar o Judiciário, o Supremo, assim por diante. Não, não foi preso porque nós não adotamos o causalismo. Nós adotamos o finalismo. Tem que demonstrar a intenção, a vontade. Tem que demonstrar quando que ele quis o dinheiro. Quando que ele pediu? Como é que foi? Aí pode prender. Então, desvalor do resultado. O único caso que a gente tem aqui, o único caso de desvalor de resultado que a gente pode falar assim, isso aqui até hoje é um problema, mas até hoje é usado, é o artigo 17. O artigo 17, pessoal, é o crime impossível. No crime impossível, você tem desvalor do resultado. E isso daqui é levado em consideração. Pense num crime impossível. Crime impossível. Impropriedade absoluta do objeto, ineficácia absoluta do meio. No crime impossível, eu estou andando na rua sem dinheiro nos bolsos. Não tem dinheiro no bolso nenhum. Aí o cara vai enfiar a mão no meu bolso direito e não encontra nada. Só que no esquerdo também não tinha. Não tinha nem no esquerdo e nem no direito. E ele sai correndo. Ele demonstrou a intenção, demonstrou? Ele demonstrou a intenção de furtar. Aí eu grito, pega ladrão, pega ladrão. Alguém vai e pega.
ele pode ser preso? Crime impossível? Flagrante não existe? Não tem objeto? Ah, mas e se eu tivesse? Não, se você tivesse era tentativa, mas não tinha. Crime impossível. Olha como é que o crime impossível é o único caso, questão boa para a prova, olha como é que é o único caso em que se adota o causalismo. Por que que adota o causalismo? Não aconteceu nada. Ele leva aqui em consideração o que aconteceu, não aconteceu nada. Se não aconteceu nada, não tem punição. Mas a intenção ele demonstrou, não demonstrou? A intenção, que é isso? Enfiar a mão no meu bolso aqui e não encontrar nada, é tentativa de furto, pelo menos, eu vou pensar. Mas o artigo 17, ele diz o seguinte, não se pune quando o objeto for absolutamente impróprio ou o meio absolutamente ineficaz. Não se pune, ou seja, não tem aqui a ideia de crime, porque leva em consideração o resultado. O que aconteceu? Nada. O que tinha para ser ameaçado? Nada. Mas a intenção, não é a intenção que a gente estuda no finalismo? É. O artigo 17, ele não adotou o finalismo. O artigo 17 é um resquício do causalismo. Você quer na prova acertar isso? O artigo 17 é um resquício do causalismo? Por quê? Porque ele leva em consideração o desvalor do resultado. A intenção foi demonstrada, a intenção eu enfiar a mão no bolso e tal, mas não leva em consideração isso. Muito bem. No mais, o que se trabalha dentro do causalismo? Os causalistas, eles pensam, ou pensavam, né? Não tem mais causalista, que a tipicidade era meramente formal. E daqui a gente vai partir para os problemas, que aí vão vir sendo corrigidos aos poucos. Tipicidade formal. Como assim tipicidade formal? Para os causalistas, crime é o que está descrito na lei. Ponto. Crime é o que está descrito na lei. Professor, mas e se, por exemplo, eu subtrair um bombom de alguém? É subtrair coisa ali, é móvel, não é? Furto. Formalmente é crime, não é? É, crime. Mas, imaterialmente, é crime isso? Vocês estão falando que não, porque a gente já tem um conceito pronto hoje, em 2018, né? Sim. Mas, na época, crime. Por exemplo, não se aplicava em significância, então. Os causalistas não pensavam em significância. Subtrair bombom, subtrair R$10. A ideia de insignificância não era aceita. Não se aceitava a chamada atipicidade material. Só formal. Isso aqui, gente, se você for olhar, gera problemas. Tem pessoas hoje que acham que tem que ser assim desde sempre. Crime é crime, acabou. E, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu acho que quem vai trabalhar com a lei penal como promotor de justiça, eu trabalho na área criminal há 15 anos, tenho colegas que trabalham também há 15 anos, pensamentos totalmente diversos. Porque tem uns que falam assim, não, furto é furto e eu denuncio. Mas calma aí, foi um furto de pequena monta. Direito penal não precisa ser utilizado aqui, vamos usar o direito civil, já devolveu a coisa, tal. Para que denúncia criminal, prisão? Não tem nem onde pôr gente mais. Tem que pensar no sistema penal como um todo. Estou nem aí, coloco na jaula assim. Isso aqui, para mim, ao meu ver, com data vênia, né, eu penso que isso aqui é totalmente lógico. Porque existe o princípio da insignificância, reconhecido, então, pelo Supremo. Tem o HC 112.262 de Minas Gerais, que tem os 4 vetores. O Supremo reconhece. Só que tem gente de primeira instância que entende que não. Eu acho que a gente tem que saber pensar o direito. Porque senão, gente, você está denunciando tudo, é melhor colocar um robô lá para trabalhar. Ué. O chamado juiz boca da lei, de Montesquieu. Pega lá e põe. Entrou, denúncia. Entrou, denúncia. Não dá. Acho que a gente tem que começar a pensar o direito. Porque senão você começa a denunciar todo mundo, a prender todo mundo, a condenar todo mundo. E não é bem assim. Tem coisas que são formalmente típicas, sim.
mas não são materialmente típicas. E aí surge um outro problema, a ofensividade. Também aqui, começaram a estimular. E a ofensividade? Não tem. Porque a atividade formal é formal. Fumar maconha. Fumar maconha é crime? Fumar maconha é crime? Sim ou não? Fumar maconha. Inalar lança-perfume, colheita de etilha é crime? Sim ou não? Colheita de etilha está liberado? Alguém aqui fuma colheita de etilha? Fuma não, cheira? Alguém já cheirou lança-perfume, não? Aqui ninguém faz nada, a gente pergunta, não adianta, né? Ninguém cheira lança-perfume, ninguém fuma maconha, ninguém nunca foi numa casa de prostituição, né, os homens, né? Enfim, não existe essas coisas. Mas, enfim, lança-perfume é crime e maconha é crime. Usar é crime. O que não tem, é lei de drogas lá, fala isso, é a pena. Você tem crime. Você tem crime. Você não tem, é a pena. O Supremo entendeu que houve uma despenalização. Despenalização para uso de drogas, de modo geral, lança-perfume, maconha. Despenalização. Mas crime é. Se ele fizer um crime de uso, depois fizer um novo crime, ele é reincidente. Tem crime. O Barroso deu um voto, mas ainda não foi julgado pelo Pleno, de que ele entende, pelo princípio da ofensividade, que usar droga não é crime. Mas esse julgado ainda não foi finalizado, então não usa ele. O julgado finalizado é que usar droga tem crime, mas não tem pena. Despenalizado. Mas se você for na linha do julgado do Barroso, que é o voto dele, mas que ainda não foi confirmado, ele quis trabalhar não a tipicidade formal, mas a tipicidade material. Porque o princípio da ofensividade, a parte principiológica, vocês vão ver com o Chiquinho, Teoria Geral da Norma. O princípio da ofensividade, se eu estou citando ele, é em Ferraioli, no livro Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, o Ferraioli trabalha 4 vetores para que algo seja ofensivo, para que algo seja punido. Essa ideia de Ferraioli em ofensividade, ela é do finalismo para frente, do funcionalismo. E vai de encontro, vai contra isso aqui. É outro problema. A ofensividade, os causalistas não aceitam, ou nem pensavam. Porque a ofensividade é o seguinte, fumar maconha, voltar para o nosso exemplo. Quando alguém fuma maconha ou lança perfume, cheira lá, inala, ela está ofendendo o bem jurídico alheio? Não, ela está ofendendo a si mesma, não é? Então, não ultrapassa do âmbito do próprio autor. Vocês vão ver isso, em parte geral lá, Teoria Geral da Norma. Não ultrapassa o âmbito do próprio autor. Então, por que é crime? O Ferraioli diz que o princípio da ofensividade deve ser respeitado, mas vai contra uma tipicidade formal. A insignificância vai contra, a ofensividade vai contra, mas está na lei. Formalmente é crime. Um exemplo que nós temos ainda, 227, 229, caso de prostituição, induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem. Isso tudo é crime, formalmente crime. Está na lei. Para os causalistas é crime. Para os causalistas, alguém que vai numa casa de prostituição, alguém que faz lá, explora a prostituição, tudo é crime. A casa em si. O 227, então, nem se fala. O 227 é induzir alguém, maior, claro, porque se for menor, aí é o 218, corrupção de menores, menor de 14, mas induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem. Se eu chego para a pessoa e falar assim, aqui, maior de idade, vamos numa casa de swing? Alguém já foi em casa de swing, não? Não existe essas coisas, existe? Tem uma na casa, tem uma na Lagoa da Pampulha. Eu não fui. Mas tem lá, eu e o Bruno, a gente viaja muito, nós dois, a gente viaja muito dando palestra e tal, a gente voltou pela Lagoa da Pampulha um dia desses, aí estava lá a casa de swing. Claro que a gente não parou, né? Eu e ele, imagina, né? Nós dois. Mas, enfim, nada contra, mas era nós dois. Aí a gente passou
lá na porta, lá, eu falei, não, Bruno, olha lá, ó, swing, tá escrito aí, falou assim, aqui que é a famosa casa. Eu falei, assim, nunca vi. Aí ele falou assim, pois é, nossa, que tá funcionando, né? E tá lá, horários, noite de não sei quem, casal de não sei o quê, tem lá. E aí, crime ou não? Crime! Nossa, professor, você acabou de falar ao vivo que um promotor de justiça e um delegado federal prevaricaram, né? Porque a gente passou em frente, não fizemos nada. Claro, mas eu apliquei ofensividade, tá? Então, eu falei, não. E o Bruno não sabia nem o que é, porque é civil, não sabe, né? Enfim. Mas, nesse caso, ofensividade. Não tem ofensividade. Por quê? Ferraioli, num dos 4 vetores, ele diz, não se deve incriminar, não se deve punir condutas desviadas. Isso é uma conduta desviada de padrão. Não é todo mundo que gosta, né, de swing. É desviado de padrão. O que é padrão? Difícil também, mas o direito penal quis padronizar. Em 40. Em 40 diz que era crime. Pode ser que hoje não seja mais, quer tirar. Mas materialmente não é crime. Por quê? Ferraioli, não se deve incriminar condutas desviadas. Mas está formalmente como crime. Olha lá. Para os causalistas é crime. Quando você vê um promotor de justiça denunciando isso ou um juiz condenando, ele é um causalista. Ele é um causalista, ele não é um finalista. Ele não trabalha em significância, ele não trabalha a ideia de ofensividade. Outro, contravenção penal, mendicância, vadiagem. Não se deve incriminar condutas existenciais. Também Ferraioli. Conduta existencial, o cara quer ser vadio, e aí? O cara quer ser mendigo, qual o problema? Não, contravenção penal. Inclusive, a vadiagem, né, a mendicância, né, foi revogado. Mas, enfim, está lá. Outro, não se deve punir condutas, não se deve incriminar condutas de lesão mínima, valor da coisa. O Ferraioli trabalha também, coisas de pequeno valor não devem ser tuteladas. Um telefone quebrado, pouca monta em dinheiro, enfim, não se deve. Então, esses 4 vetores não foram aqui. Esses 4 vetores são trabalhados na parte geral. Vocês vão ver. A adequação social, que agora eu vou falar, antes, mas esses 4 são de onde? Da ofensividade. Professor, só me lembrar aqui, porque eu vou ver com o Chiquinho, mas só para lembrar. Quais são os 4 vetores? 1. Você não deve incriminar condutas que não ultrapassem o âmbito do próprio autor. Usar droga ofende a saúde própria. Não se deve incriminar, punir condutas desviadas. Acabei de falar, caso de swing, assim por diante, está no artigo 227. Não se deve incriminar condutas ou estados existenciais. Quero aqui ser mendigo, quero ser vadio, não quero fazer nada da vida. Quero me apresentar publicamente embriagado. Isso aqui é contravenção, sabia? Apresentar-se publicamente embriagado é contravenção. Estou mostrando para vocês, está na contravenção penal, que tudo isso é crime. Ou contravenção, que é um crime anão, tudo isso formalmente está aqui. Ou seja, se alguém quiser fazer o processamento disso, ele está sendo um causalista. Isso tudo está na lei. E, por fim, adequação social. A adequação social também não é aceita aqui. A adequação social é quando a sociedade passa a aceitar a conduta. Essa aqui não é aceita nem hoje. Ofensividade é, insignificância é, mas a adequação social o Supremo não aceita, que seria, no caso lá do informativo 615, falo isso na parte especial, informativo 615, a adequação social é quando o costume descriminaliza a conduta. Também esse não é aceito pelos causalistas e nem hoje. Adequação social é o único que vocês têm que tomar um cuidado. Mas vocês vão ver em teoria geral da norma. Vocês vão ver na parte introdutória. Que é descriminalizar uma conduta como vender CD pirata. Todo mundo faz, todo mundo compra. Não pode. É crime, não é crime? É crime. Aceita adequação social em vender CD pirata? Não. Jogo do bicho? Não. Ok quanto a isso? Bom, então essa escola é uma escola inicial que chegou para trabalhar alguns pontos, alguns ficaram no vazio. Vamos para a próxima. 2, vou apagar aqui, tá, pessoal? Continuando. Escola.
neocausal, neocantista. Tá tranquilo aí para você, gente, o ritmo? Tá entendendo? Escolas penais? Eu tenho que ver com bastante calma, porque não é todo mundo que conhece esse árido tema, então tem que ir com calma mesmo, tá, gente? Aqui é bem complicado, não é fácil guardar isso aqui, não. São 4 escolas, cada uma com seus elementos. Porque quando você pega os manuais hoje, você já pega o finalismo. Pronto. Aí o examinador te pergunta, lá, e o erro de fato? Você fala, erro de quê? Não é de tipo, não, de fato eu quero saber. Onde que está isso? Aí você falou, o livro não fala. Onde que está crime impossível como desvalor do resultado? Você fala, nossa senhora, que isso? Aí você começa a ver que não estudou nada. É aquela sensação que você sai da faculdade e fala assim, eu não vi isso. Eu, quando eu saí da faculdade de Direito, eu fui fazer Ministério Público de cara, dentro da faculdade, no 10º período, fui fazer MPF. Eu e um colega, que hoje é da Lava Jato, a Ataíde, nós dois sempre estudávamos muito juntos, a gente já tinha uma competição saudável de quem ia tirar as maiores notas, né? Aquele negócio de ganhar prêmio, não tem essas coisas? A gente ficava competindo e tal. Aí nós dois competindo, quem ganhou foi uma aluna da noite, né? A gente nem sabia que existia a menina lá, a menina quietinha lá, tal, bum, 9,8. Ela falou, que é isso? Não sabia, não. E eu e ele achando que estava arrebentando com uma média bem alta. Mas, enfim, achamos que nós dois íamos passar, fomos para as MPF. Dentro do 10º período, aquela sensação de falar assim, não precisava dos 3 anos, eu vou formar, vou estar empregado, MPF. Aí, o Pacelli, que era o nosso professor, na época virou e falou assim, o Eugênio Pacelli, falou assim, vocês estão viajando, gente. Ele é bem assim, solto e tal. Faz isso não, perde dinheiro com isso não, fazendo inscrição, vocês não vão passar. Se vocês passarem, ele era procurador da República, hoje ele é advogado, eu largo a minha carteira aqui de MPF. Aí a gente falou, Norte, agora a gente tem que passar. A gente vai passar e vai tirar aí da Procuradoria, né? Chegamos lá, penal, 10 questões, acertei uma. Uma questão. A Thaíde era muito boa em civil. Civil, 10 questões, ela acertou uma também. Aí a gente saiu da prova arrasado. A gente falou, o que eu fiz nesses 5 anos? Aí o Thaís, não, também não sei. Perguntou uns negócios lá de escola. Onde que tem esse negócio? Aí a Thaís perguntou umas ondas renovatórias do direito civil. Ondas? Eu achei que só tinha no mar, né? Mas tinha lá no processo civil, não tem essas ondas renovatórias? De processo civil e tal. Ou seja, isso aqui, gente, é o que cai. É o cursinho. É o que vocês precisam saber. A faculdade dá a base, claro. Mas o professor de faculdade ele não tem tempo, às vezes, de falar tudo isso. As pessoas também não estão com saco, né? De ficar vendo essas coisas. É muita matéria. Você tem que estar sozinho. E é difícil dar sozinho. Tem que ter uma disciplina muito grande. Então, isso aqui é importante, isso cai, isso aqui é relevante. Vamos lá. Segunda escola, escola causalista, neocantista agora. Bom, olha só, vamos compreender isso aqui. Neocantismo, neocausal, alguns, coloquei na apostila aqui vários sinônimos, né? Alguns colocam neoclássica também, porque seria a primeira clássica, porque tudo que inicia é clássico no direito, já viram isso? Toda escola inicial é clássica. A 1 seria clássica, essa aqui neoclássica, mas enfim, são os sinônimos. Mais comum neocantismo. No neocantismo, o que vocês têm de autor? Primeiro é Meseguer. Olha lá como é que escreve Meseguer. Primeiro é Meseguer. Maia. E Frank. Olha lá, para vocês não erraram na prova o nome de autor, né? Aí os nomes que se referem a cada uma das escolas. Meseguer, Maia e Frank. Cada um com a sua contribuição. Pois bem, essa escola, gente, coloca um asterisco aí de vermelho. Quando eles querem te eliminar, é a escola que eles cobram. MP, todo ano tem MP-MG. Todo ano eles vão na escola neoclássica e eliminam alguém. Quando se cobra MPF, então nem se fala MPF, eles são fissurados com essa escola. Por quê? A escola neoclássica, neocausal, neocantista, ela manteve o que está ali no quadro.
Joga lá, pessoal. Ela manteve isso aqui. Vamos lá. Manteve isso. Só que ela começa a analisar alguns elementos. É isso aqui, ó. Fato típico, essa conduta, antijurídico, isso aqui, culpabilidade com isso aqui. Ela manteve. Só que ela começa a analisar alguns elementos e acrescentar outros. Porque o Messager, ele fala o seguinte, bom, estamos estudando crime. Crime, tipicidade formal. Mas e quando, por exemplo, não tem relevância a conduta? E quando a conduta ela não é considerada relevante no aspecto natural? Porque subtrair R$10 formalmente é crime. Mas não tem uma relevância R$10. O que o Messager começou a fazer? Ele começou a analisar o seguinte, temos que ter, sim, o desvalor do resultado, é importante. Temos que ver, sim, se há crime, se é um fazer, se é um não fazer. Temos que ver isso. Porém, olha só, vamos colocar de vermelho. Porém, temos que ver o seguinte. Acerca desse desvalor do resultado, deve ser feito um juízo de valor. Juízo de valor. Daí a escola ser neocantista. Kant não tem aquela famosa ideia do imperativo categórico de Kant? O Kant não faz juízo de valor acerca da moral. O Kant não analisa que você tem que escolher o certo porque é o certo, porque esse é o pensamento correto, esse é o juízo de valor. O Kant não é totalmente contrário na filosofia à ideia de Bentham, que é o utilitarismo, que é o que eu ganho com isso, se eu fizer isso. O Kant ele trabalha a ideia de juízo de valor, daí a escola neocantista. Messager, May e Frank, eles mantiveram essa ideia de Kant, de imperativo categórico, e começaram a analisar o seguinte, por que ser furto de R$1 ou por que essas condutas devem ser punidas? E aí eles acrescentaram agora a ideia de tipicidade, olha só aqui. No caderno seu, está em outra folha agora, né, para não ficar aquela bagunça. Né? Então, tipicidade material agora. Ó. Tipicidade material. Aí agora o que aconteceu? Eles acrescentaram a tipicidade material falando o seguinte. Existe um juízo de valor, existe uma relevância, existe algo considerado grave quando alguém subtrai R$10. Tipicidade material. Eles acrescentaram a tipicidade material. Existe relevância quando alguém faz uma conduta que é crime, mas aceita socialmente? Se a sociedade está aceitando, por que isso tem que ser crime? Juízo de valor acerca, por exemplo, de casos de prostituição, condutas desviadas, assim por diante. Ou seja, o que está sendo acrescentado aqui? O elemento material. O que é o elemento material? Ofensa real a bem jurídico. Ofensa real a bem jurídico. Coloca aí, tipicidade material é importante, ofensa real a bem jurídico. Ofensa real a bem jurídico. Então, beleza. Eu posso dizer, então, que a insignificância surgiu em Messager? Não. Não. Cuidado que isso já caiu muito em prova. A insignificância não surgiu em Messager. A ofensividade não surgiu em Messager, no neocantismo. Cuidado que essas ideias, elas foram fomentadas, estimuladas, ventiladas aqui. O que foi dito aqui é o seguinte, tipicidade material, tem que ter uma ofensa real a bem jurídico. Ponto.
Ofensa real ao bem jurídico é uma lesão efetiva? É uma lesão aqui efetiva? Bom, se o cara é traficante, não tem o que fazer. O tráfico é crime. Viola muitas vidas aqui, não tem jeito. Matar alguém também. Agora, casos de prostituição, podemos levar isso em consideração. Só que ele não falou insignificância, ele não falou adequação social, ele não falou ofensividade. Ele só trabalhou a tipicidade material. Vocês estão vendo como é que é uma evolução? Quem trabalhou, se você quiser colocar no caderno, quem trabalhou, professor, então, finalmente, a insignificância? Klaus Roxen, em 1970, ele começou a estudar a insignificância. Klaus Roxen, em 1970. Quem trabalhou, por exemplo, a ofensividade? Ferraioli. Lembra do Ferraioli? Luigi Ferraioli, no garantismo penal. Foi quem trabalhou aqui nos idos de 90, 2000, a ideia de ofensividade. Quem trabalhou a adequação social? A doutrina, de um modo geral, vem trabalhando, mas a adequação social é perigosa porque ela não aceita no Brasil, no Supremo. Então, cuidado. Ofensividade é, insignificância também é. Essa escola aqui, gente, foi de 1905 a 1939, antigo. 1905, 1939, que foi essa escola de Meisager. Tem bastante tempo isso. Tem já, no meio do caminho dela, já tem um século, né? Estamos em 2018, né? No meio dela vai fazer um século já. Essas ideias foram lá de trás. Os caras perguntam isso até hoje, dá até preguiça, né? Pergunta de hoje, né? Não pergunta lá do passado, não, de hoje. Mas, enfim, pergunta porque ele quer saber se você estuda o direito penal na raiz. Tem um estudo raiz, não tem? Esse é o estudo raiz. É o estudo lá de trás, é o estudo onde tudo começou. O estudo pronto é uma coisa, esse aqui é o estudo raiz. Então, juiz de valor, formal, material, aí aqui eles também fizeram um acréscimo. Eles analisaram esse viés aqui da antijuridicidade no aspecto material. Tudo é material para eles, vamos lá. Como assim? Aspecto material. Aí, vamos lá. O que aconteceu? Mayer, ao analisar a antijuridicidade, junto com o Frank, eles começaram a falar o seguinte, bom, nem sempre a ideia aqui de antijuridicidade separada é ideal. Como assim? Nem sempre ela é ideal. Porque, olha só, quando você fala que o fato é típico, ele pode não ser antijurídico, concorda? É crime matar alguém, mas matar alguém em legítima defesa não é crime, concorda? E aí, o que o Maia e o Frank começaram a falar? Eles falaram o seguinte, bom, a gente tem que analisar isso aqui no aspecto material, na ideia de lesão mesmo, real ao bem jurídico, na ideia de efetividade. Por quê? Se você analisa aqui separado, pode ser, agora vamos trazer para o aspecto prático, pode ser que o delegado de polícia, o delegado de polícia investigando o inquérito onde houve uma excludente de licitude, ele tem que denunciar, ele tem que indiciar, estou confundindo, né? O sistema que está louco, né? Processo penal unitário, né? Todo mundo faz tudo, né? Não, olha só, o delegado de polícia investiga e ele vê para assim, bom, isso aqui é legítima defesa. Estou mostrando para vocês o aspecto prático disso aqui que eles pensaram, eu vou mostrar para vocês no viés da teoria dos elementos negativos do tipo, lembra disso? Tipo total de injusto. É isso que eu quero chegar, mas vamos lá com calma, porque isso aqui é complexo. Só preciso entender o que eles pensaram. A gente tem que ver como é que eles pensaram. Aqui, gente, é igual Hans Kelsen. Tem que ter um livro antes para entender Kelsen. Aí depois você lê a teoria pura do direito. É mais ou menos isso. Entender esses caras aqui, você tem que ter o para entender. É o que eu estou tentando fazer aqui. Aí depois a gente entende eles. Kelsen é mais ou menos isso. Você não pega a teoria pura e vai e mergulha. Você fala assim, que isso? É aqui a mesma coisa. Só precisa entender. O que eles falaram? Falaram o seguinte, bom, um delegado de polícia, no caso de vocês, analisando o Brasil. O delegado de polícia, quando ele pega uma situação de legítima defesa, ele fala assim, bom, legítima defesa. O traficante entrou na casa do cara, o cara era policial, matou o traficante. Legítima defesa, um tiro só, simples.
o delegado de polícia, no Brasil, ele pode não indiciar? Ele pode não indiciar um caso desse? Sim ou não? Processo penal, pode ou não? Olha só, vamos abrir o 397, vê se pode. 397 CPP, vamos lá, no Brasil. Pra vocês entenderem isso. A resposta é não, não pode, tem que indiciar. Eu assim, que isso? Eu vou indiciar um cara desse. Coitado, legítima defesa. Por isso que eu falo, Mézag aqui contribuiu bem. Seria bom se a gente usasse Mézag. Mas a gente usa de outra forma. Na chamada tipicidade conglobante. A gente usa Mézag. Mas aí é Zaffaroni. Vamos lá. Pra vocês entenderem isso aqui, olha só. Eu sei que alguns já sabem isso, né, pessoal? Mas, claro, como a gente está inaugurando a aula hoje, tem muita gente que está começando a ver hoje, primeira vez, estudando para concurso. Então, a gente tem que ir com calma para a pessoa entender certo e depois a gente passa. Ah, não, aqui embaixo. Olha só, gente. Após o cumprimento do disposto no 396A, o 396A é o quê? Resposta à acusação. Ou seja, após o disposto no 396A, é o seguinte, teve indiciamento, teve oferecimento de denúncia, teve recebimento de denúncia, teve resposta à acusação, e aí caiu no colo do juiz agora. Aí é o juiz. 397. Esse aqui é o caso de quê? Absolvição sumária, olha lá. O juiz. Excludente de licitude. Aí. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Pergunta de novo. Em casos claros de legítima defesa, o delegado de polícia pode deixar de indiciar? O promotor de justiça pode deixar de denunciar? Não. Na prática, eles fazem isso. Tudo errado. Na prática, inclusive, teve uma prova do MP aberta que você tinha que fazer aqui um parecer sobre isso, enfim, se você denunciaria ou não. Muita gente denunciou. Muita gente denunciou e explicou por que não faria aqui o afastamento da ideia de crime. Está certo. Por quê? Porque ele não pode fazer, ele tem que denunciar. No direito penal é assim, no Brasil. Isso é um absurdo. Por quê? O cara vai ter um processo penal, até chegar no 397, vai demorar. Inquérito, indiciamento, denúncia, oferecimento de denúncia, recebimento de denúncia, resposta à acusação, absolvição sumária, você pode colocar aí 2 anos. E vai ficar 2 anos com a espada de Damocles na cabeça, presenciando as misérias do processo penal de Carnelucci. A gente tem isso aí, as misérias do processo penal. O cara sofre. O policial intima. Mas eu matei em legítima defesa. O policial vai lá e te intima. Aí as pessoas que moram lá no seu prédio falam assim, não, e aí, o que aconteceu? Polícia? Não é assim? O cara intima, negócio de alimentos, o pessoal já fica louco. Né? Mas é polícia, chega lá, giroflex. Olha como é que é problemático. A espada na cabeça. Mas o Brasil é assim. Aí não pode. Não pode. Só que lá atrás, Mézag, Maia e Frank, agora Maia e Frank, eles falam o seguinte, não, não pode ser assim. Materialmente falando, isso aqui não é eficaz. Não houve lesão a bem jurídico. Porque, na verdade, estava se defendendo. Imagina um policial que faz cumprimento de mandado de busca. Ninguém quer ser policial desse jeito. Cara policial faz mandado de busca, prende o traficante reage, ele algema o traficante, machuca o traficante vai na corregedoria. Machucou meu braço. Nossa, queria que eu te prendesse como, meu filho? Sabe, com um fuzil? Pois é, explica isso lá no 397. Indiciamento, corregedoria, investigação, não pode ser promovido, o policial não pode ser promovido quando está respondendo processo. E aí, lá na frente, ele fala assim, pois é, vamos absolver você. Aí o cara já sofreu a consequência do processo penal, que é pior do que a própria pena. Nesse caso é pior. Então, ele sofreu uma consequência. Por isso que essa escola é importante. Porque ela vai contra isso aqui. Ela vai contra o 397. No Brasil não tem jeito. No aspecto formal não tem jeito.
No aspecto formal, é o 397. Legítima defesa, tem que indiciar, tem que denunciar. No Brasil, tradicional, é assim. Eu vou depois trazer para você uma teoria de vanguarda, mas no Brasil é assim. Fez o estrito cumprimento do dever legal, estava dentro da lei, vai sofrer um inquérito, vai sofrer uma denúncia. Está na necessidade? Também. Bom, mas olha só, os meninos da Tailândia na caverna. Aquilo ali foi uma coisa mágica, né? Ninguém comeu ninguém, né? Não sei se vocês viram isso, não teve canibalismo. Porque o comum, você deve ter visto aquele livro lá, o mito, né? O caso dos exploradores de caverna, não é? Que teve canibalismo, sabe? É a mesma coisa, só que ali não teve, os meninos ficavam meditando. É outra dimensão que eles estão, né? Os caras estão em outra dimensão naquilo ali. Ah, os casos mais comuns que a gente vê, as pessoas ficam em ilha deserta, caverna, um mata o outro, para se alimentar. Ali não, mas vamos supor que tivesse. Está em necessidade, tem que investigar. Deixa eu te falar, a gente estava na caverna, não tenho que investigar aqui, ó. Eu não matei ele porque eu não gosto dele, não, eu passei fome aqui. Não, mas tem que investigar. E o MP tem que denunciar. E o juiz que vai fazer o 397. Mas na prática, cuidado, não vá com vícios. Porque na prática você vê delegado não indiciando. Aí o promotor não denuncia. Aí o juiz que não está muito afim de trabalho faz o quê? Arquiva. É assim na prática. Tudo errado. Mas na prova não cabe assim não. Cuidado com esses erros. Cuidado com esses vícios. Na prática não vai cair isso. Na prática eu falo da prova. Na prova vai cair exatamente técnico. Só que às vezes você está trabalhando com um delegado, com um promotor, com um juiz, que eles arquivam tudo assim, ó. Chega lá arquivando. Legítima defesa, arquiva. Quem morreu, traficante, arquiva. É assim. Está errado. Só poderia arquivar se fosse usada outra teoria. Mas olha só. Aí o que eles propuseram? Aí vem o nome. Está vendo o erro aqui? Está vendo esse erro? Na Alemanha também tinha esse erro. Tinha, não tem mais. Mas está vendo como é que é o erro? Aí o que eles falaram? Tem que ter algo que se chama, vou colocar de azul aqui, teoria dos elementos negativos do tipo. Teoria dos elementos negativos do tipo. Também chamada, pela doutrina, dá para escrever aqui? Dá, né? Tipo total de injusto. Tipo total de injusto. E o que essa teoria trabalha? Tipo total do injusto, teoria dos elementos negativos do tipo, o que isso aqui trabalha? Eles começaram a falar o seguinte, que fato típico e antijuridicidade é uma coisa só. Eles começaram a trabalhar a antijuridicidade e o fato típico de uma forma única. Ou seja, você tem o injusto, que é o fato típico, e antijurídico. Como é que é, professor? Coloca no seu caderno. Injusto, injusto, a expressão injusto é a congregação do fato típico com o antijurídico. Injusto é a congregação do fato típico e antijurídico. Bom, então vamos lá. Daí tipo total do injusto, ou de injusto, sim. Tipo total de injusto, por quê? Uma coisa só. Como que eles analisam isso? Me explica como é que é essa vertente. Você tem que entender isso aqui para você entender a tipicidade conglobante. Como é que eles analisam isso aqui? Eles analisam o seguinte. Quando você tem o artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, quando você tem isso aqui, você tem os elementos que negam o tipo. O artigo 23 são os elementos que negam o tipo. Negam o tipo. Como assim negam o tipo? São elementos que vão excluir o próprio tipo penal.
Na sistemática de Meiseguer, Maia e Frank, a excludente de ilicitude não é só excludente de ilicitude, é excludente de ilicitude e de tipicidade. A excludente é de ilicitude e de tipicidade. Exclui o crime do fato típico junto com o antijurídico. Na escola anterior e no finalismo, o finalismo volta. Na escola anterior, você vê fato típico é um, antijuridicidade é outro. Só que aqui eles começaram a conjugar os dois juntos, antijuridicidade e tipicidade no mesmo elemento. Eles começaram a falar que fato típico é antijurídico, é a mesma coisa. Agora vocês estão vendo que isso tem razão de ser. Por que isso tem razão de ser? Porque se eu analisar a legítima defesa enquanto excludente de tipicidade, elemento negativo do tipo, não é? Do tipo. Se eu analisar a excludente de legítima defesa como excludente do tipo, tipo e antijuridicidade, exclui a mesma coisa. Quando eu falo legítima defesa, está excluindo tipo e antijuridicidade. Não é só antijuridicidade igual na escola anterior. São os dois. Quando eu falo isso, eu preciso do 397 CPP? Preciso do 397? Aqui é excludente de ilicitude, não é? Eu posso, enquanto delegado de polícia, falar o seguinte: não, eu vou adotar aqui a teoria dos elementos negativos do tipo, foi um caso de legítima defesa, e que eu não vou indiciar. Por quê? Porque não tem tipicidade. Ah, professor, então você está me dizendo, no viés de processo penal, que o delegado de polícia ele só pode indiciar fatos típicos. Com certeza, só fatos típicos. Fatos que sejam atípicos, no viés dos elementos negativos do tipo, ele não precisaria de denunciar. O promotor de justiça, que eventualmente tenha recebido esse inquérito policial, em que o delegado não aplicou a excludente de tipicidade, no viés dos elementos negativos do tipo. Ele pode, então, não denunciar, concorda? Porque promotor só denuncia fato típico. E o delegado só investiga fato típico. Se não tem tipicidade, não tem por que investigar. Então, pode ou não pode ser utilizada nesse viés uma ideia de eficácia, de eficiência, que é a ideia do material, de efetividade? Pode. Pode. E aí, olha só, eu estou falando o seguinte, que o tipo agora é aqui, ó, os dois, tipo total de injusto. O 1 e o 2 são analisados de forma conjunta, porque o 23 nega o próprio tipo. Ou o tipo total de injusto, total. Fato típico e jurídico uma coisa só, a culpabilidade à parte. A culpabilidade à parte. Aí você tem a expressão que o Francisco de Assis Toledo usa, no livro Princípios Básicos de Direito Penal, ele chama o crime de injusto culpável. Injusto, porque é fato típico e jurídico. Culpável, porque tem a culpabilidade. Injusto culpável. Ele usa essa expressão também para você ter a ideia de crime. Injusto, esses dois juntos. Injusto, esses dois juntos. Culpável, esse aqui. Aí agora, questão que caiu no MPF, quem foi fazer. Vê se agora você consegue fazer essa questão, que teve gente que nem mexeu na prova. Prova aberta. O cara falou assim, que isso? Tem gente que fala, esse examinador estão fumando maconha, né? Antes de fazer a prova. De onde que eles tiram isso? Não, eles não estão fumando maconha. Olha só de onde que eles tiraram. Perguntou o seguinte, aliás, disserte, a dissertação. Disserte sobre a teoria dos elementos negativos do tipo, no viés do tipo total do injusto, e demonstre a eficiência para combater a morosidade do Poder Judiciário. Tranquilo isso? Combater a morosidade do Poder Judiciário. Teve gente que falou assim, não dá para mim. Igual eu, né, quando eu fiz. Eu fiz essa prova do MPF no 10º período, eu falei assim, não. Me falaram que tinha que saber latim, me falaram que tinha que saber essas coisas todas, não sei nem como é que eu começo essa prova. Agora você começa a ver. Por que que ela combate a morosidade do Poder Judiciário? A teoria aqui de Meiseguer, Maia e Frank. A ideia de tipo total do injusto. Porque se você retira da
alçada do juiz à análise de ilicitude e passa a analisar a ilicitude enquanto tipicidade, você permite que o delegado de polícia mate o inquérito. Porque ele vai ver, dentro da teoria dos elementos negativos do tipo, que não tem crime no aspecto da tipicidade. Ele não vai indiciar. Se ele não indicia, ele vai pedir o arquivamento. O juiz já está, chapa pronta, arquiva-se. Do contrário, a morosidade é estimulada. Por que morosidade? Indiciamento, denúncia, recebimento de denúncia, aí manda lá para o MP, diligência, aí volta. Delegado, cadê? Não sei o quê. Quem que é o advogado? Manda para o advogado. Resposta à acusação. Cadê as testemunhas que você quer rolar? Não sei. Aí vai, aquela bagunça. Aí quando vai ver, o processo ficou 2 anos. E é mais um processo. A morosidade é combatida extirpando o processo, eliminando o processo. Então, essa é a teoria que eles pensaram, essa é a teoria utilizada lá fora. No Brasil, a gente ainda tem isso, que está mudando com o tempo. O novo Código de Processo Penal já permite isso. Já permite isso. O novo Código de Processo Penal permite que o delegado de polícia analise a ilicitude. Ou seja, é a aplicação da teoria dos elementos negativos do tipo. Mas, professor, eu não estou afim de esperar o novo Código de Processo Penal. Eu quero usar isso agora. Fiquei feliz. Posso? Posso. Tipicidade conglobante.